A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem? A palavra do Senhor se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 42, nos diz: E a nós mandou a pregar ao povo e a testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Palavra interessante que o apóstolo Pedro estava ensinando a Cornélio em sua casa, revelando que Jesus ele foi constituído por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Isso nos traz uma atenção que um dia todos nós estaremos diante deste juiz para ser julgado. O próprio Senhor Jesus nos Evangelhos vai dizer que pelas nossas próprias palavras, pelas palavras dos homens, eles serão julgados. Interessante observar que hoje, segundo a carta do apóstolo João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, verso 1, ele testifica que Jesus ele está como nosso advogado fiel e justo diante do Pai. Ou seja, hoje, aqueles que estão em Cristo Jesus, como diz no verso 43, nós que cremos nele receberemos o perdão dos nossos pecados através do seu nome. Então, por mais que nós pecamos, mas aqueles que estão em Cristo Jesus recebem perdão pelos seus pecados. Por mais que somos pecadores, mas em Cristo Jesus somos justificados através do teu sangue derramado na cruz. Mas é interessante observar que aqueles que recebem o perdão dos seus pecados é aqueles que creem em Jesus, creem no seu sacrifício e aceitam ele como Salvador. Por isso que esses que creem recebem o perdão dos seus pecados. Nós temos Jesus hoje como o nosso advogado fiel, que nos justifica diante do Pai. Porém, voltando ao verso 42 que nós lemos, por Deus Jesus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Haverá o dia que todos nós estaremos diante do Senhor Jesus Cristo, mas não mais diante do advogado. Jesus, nesse tempo, vai ser o juiz, aquele que vai julgar aqueles que foram fiéis, aqueles que creiam em seu nome e aqueles também que o negaram, aqueles que não aceitaram como Salvador. Ele será juiz tanto dos vivos, aqueles que estão vivos, e tanto dos mortos. Naquele dia, até os mortos hão de ressuscitar. Toda a humanidade, um por um, terá de se comparecer diante deste juiz constituído por Deus para prestar contas das suas vidas, das suas almas. E lembrando, como os evangelhos vai nos orientar, o próprio Jesus diz que cada um será julgado pelas suas próprias palavras, pelas suas ações, pelas suas obras. Aqueles que creem no Senhor Jesus alcançaram e alcançarão a salvação e remissão dos seus pecados. Porém, o próprio Senhor Jesus também diz que aqueles que não creem no seu nome já estão condenados e também hão de aparecer diante deste juiz. Que você possa, através dessa palavra, se conscientizar que chegará esse tempo, que cada ser humano, os que creem hoje e os que não creem, vai chegar o dia que todos vão se comparecer diante deste juiz, chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus, o qual o próprio Deus o constituiu, e haveremos de prestar conta de nossas vidas. Então, você que está em tempo oportuno, aceite, creia no Senhor Jesus, no seu nome, como o versículo 43, o verso do capítulo 10 de Atos, diz que aqueles que creem em seu nome recebem o perdão dos seus pecados, para que naquele dia, a cada um que se entregou, que creu, possa entrar na eternidade, nos céus de glória, e não ser condenado. Amém? Fique com essa palavra em nome de Jesus.